Então, meus irmãos, vamos retomar o estudo da epístola de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 3, não é? Nós vamos dar prosseguimento. Então, vamos lembrar a vocês que a carta é corrida, não é? E que essa divisão em capítulos foi feita pela igreja para facilitar o entendimento do estudo da mesma. Então, antes de prosseguirmos com a leitura do capítulo 3, nós vamos recordar que no nosso primeiro encontro sobre a epístola dos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 19, Paulo menciona ter visto em Jerusalém, quando por lá retornou após 3 anos, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. Fatos que levou-nos, na oportunidade, a reflexões sobre a possibilidade de quem era o Tiago, não é? Uma das possibilidades era ele ter sido filho de José, o carpinteiro, né, pai terreno de Jesus, porque ele fora casado antes, né, enviuvara quando desposou Maria. A identificação dos nomes dos filhos de José é também citada em Marcos e em Mateus. E nessa lista está o nome de José. Marcos e Mateus citam, está o nome de Tiago, entendeu? Então, Marcos e Mateus citam que José, né, houvera sido pai de Tiago, José, Judas e Simão. De acordo com a apócrifa História de José, o carpinteiro, José, então, teve 4 filhos e 2 filhas no seu primeiro casamento, né? Aí varia um pouco um nome só, porque esse documento histórico, né, diz que eram Judas, Justo, não menciona José, Tiago, Simão, e as 2 meninas, Ásia e Lídia. Então, o que a gente vai continuar na reflexão é que, de outra parte, segundo algumas fontes, irmão do Senhor era um termo usado para designar parentesco de primos na comunidade judaica. E aí, esses estudiosos afirmam que o Tiago mencionado não é o irmão de Jesus, filho de José o carpinteiro, mas teria sido o primo de Jesus, filho de Alfeu, que era irmão de José, pai terreno de Jesus. E aí, essas fontes ampliam que Tiago governou a igreja de Jerusalém e foi chamado de um menor, para não ser confundido com Tiago, o maior, não é? Irmão de João. Bom, são possibilidades, né, meus irmãos? Mas esta segunda hipótese, ela é reforçada, ao meu ver, em função do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, e Marcos, capítulo 3, versículo 30 e versículo 3, que diz assim: Jesus falava à multidão quando alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus então respondeu o quê? Quem é minha mãe, não é?
quem são meus irmãos? Então, a gente aqui percebe que a família do mestre temia, não é? Aquele apostolado do mestre, não sem motivo, né? Tanto o mestre foi crucificado. E eles temiam, porque poderia respingar na família também. Então, feita essa reflexão, vamos recordar que em nosso primeiro encontro, estudamos até o segundo capítulo, não é, da Epístola de Paulo aos Gálatas e terminamos com as considerações de Paulo, que acreditar que a justificação, ou seja, a condição do ser humano em relação à justiça de Deus, é conquistada pelas obras da lei, ou seja, pela circuncisão, cerimônias, oferendas, rituais, né? É admitir que Cristo morreu em vão. Ele imolou-se na cruz para nos salvar, nos exemplificando que o esforço é pessoal para a conquista da autoiluminação. Portanto, meus irmãos, o que os Gálatas e nós atualmente precisamos fazer é crer no nosso guia e modelo. Agora, no capítulo 3, Paulo vai dar continuidade ao seu objetivo esclarecedor, apelando para a experiência dos Gálatas. Ele começa a entrar na parte doutrinária da carta, em que ele fundamenta a justificação pela fé. Paulo já inicia demonstrando sua indignação com a insensatez dos Gálatas, né? Acreditando na fala que os judeus convertidos estavam trazendo para as igrejas daquela região, sobre as práticas judaizantes de obras da lei mosaica, para que eles fossem justificados, como a circuncisão, por exemplo. Assim, vamos dar início à leitura desse capítulo 3, queridos irmãos. Bom, Número... Armando, por gentileza. Norminha, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Número 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, meus irmãos, vejam como ele forçou, né, aos Gálatas raciocinarem. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma vez que o ensinamento do mestre libertador da escravidão da lei, não é, já houvera sido transmitido por ele, apóstolo escolhido por Deus àquele povo. Quando ele, lá no versículo 3, diz, não é, que será que vocês estão... Leia para mim novamente, por gentileza, Armando. Lá número 4, eu vou... Versículo 3, versículo ver- 3.
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, ele está se referindo aqui em outras edições da Bíblia, ele está se referindo à carne, entendeu? O mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Então, a carne seria a matéria condensada, a casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. É a habitação que tomará as características boas ou mais do seu possuidor, do espírito que nela habita. Então, é preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. É por isso que Santo Agostinho nos ensina o quê? Conhece-te a ti mesmo, para que possamos nos corrigir, aparar nossas arestas de tudo que seja necessário. Não é? Não é com oferendas que nós vamos nos justificar na lei de Deus. Ou seja, Paulo já pregava a boa nova e eles, na oportunidade, creram pela fé quando ele veio a primeira vez ali, que Jesus morreu na cruz por eles, por todos nós, não havendo necessidade de praticar obras da lei. O mandamento maior, então, é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depende de nós, do nosso esforço, operar nossa transformação e iluminar nosso espírito. Esse é o propósito pelo qual nos tornamos pessoas mais justas, meus irmãos, diante de Deus. A nossa justificação passa pelas provas não punitivas, mas regenerativas. Após passarmos pelo buril do aprimoramento, nos tornamos pessoas justas diante de Deus. A Escritura, lá no tempo de Abraão, quando a lei não existia, né, Deus já falava da justificação pela fé e de justificar os gentios, e não só os israelitas. A maior parte das pessoas com tendências teológicas, não é? Acreditam nisso. Então, Paulo cita a experiência de Abraão, que está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, não é? Abraão ouve a voz do Senhor, sai da casa dos pais dele e vai para a terra que Deus lhe mostrou. E isso é imputado que pela fé dele ele foi justificado. Então, a fé dele gera essa ação de sair da casa dos pais, não é? E ir para a terra indicada por Deus. A partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam então justificadas. Então, aqui no Antigo Testamento já está dizendo, né, que todos somos iguais, tanto os israelitas como os gentios, como todos nós, filhos de Deus, habitantes do planeta. Agora, vamos avançar, Armando? Versículo 11, não é isso? Isso. Tá bom. É uma outra tela ali. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, vivenciará
a boa nova do Mestre, não é, meus irmãos? A lei não pode invalidar a promessa que já houvera sido feita antes, né, por Deus a Abraão. Vamos avançar, Armando? Versículo 16. Isso. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer, É, é, pode, prossegue, Norminha, pode pode, prosseguir? querido, pode. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos atrás não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. É isso, né, meus irmãos? Então, Jesus, o médium do Cristo planetário, é esse descendente, herdeiro de Abraão, que veio confirmar essa promessa feita por Deus a Abraão, aquele citado no Gênesis do Antigo Testamento, pai da fé, né? O primeiro que acreditou no Deus Uno, que viveu antes da lei dada por Moisés e foi justificado pela fé, como contra fatos não há argumentos. Paulo coloca os Gálatas a raciocinarem, não é? Confrontando dados do Antigo Testamento. Se a herança é da lei, como afirmam os judeus convertidos, não é de promessa. Ora, Abraão a recebeu pela promessa e não pela lei que ainda não existia e que fora criada por Moisés 430 anos depois. Então, a promessa de Deus a Abraão, depois de orientá-lo a sair da casa do seu pai e seguir para a terra que lhe mostrou. Assim, a gente vai ver em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, o que Deus fala para Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque somos todos filhos de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Vamos agora avançar para o capítulo 4. A nossa filiação, então, está em Cristo. E Paulo inicia esse capítulo continuando o mesmo assunto do final do capítulo 3. Vamos, por gentileza, ler, Armando, do capítulo 4 ao 7, por gentileza? A partir do versículo 4, não é isso, Norminha? Sim, Isso, tá bom. isso. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, meus irmãos, quando lá no versículo 6, né, deste capítulo é dito: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações
o espírito do seu filho que clama, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, do aramaico, meus irmãos, foi proferida por Jesus no momento da sua morte, quando suplicava a Deus, chamando-o de Pai. Significa o Pai, ou meu Pai. A analogia feita por Paulo, né, que enquanto a criança é menino, menor, nada difere do servo, era perfeitamente entendível para aquele povo a quem se dirigia. Porque na comunidade de Israel, a criança não tinha nenhum direito de administrar seus próprios bens enquanto não se tornasse adulto. Seus bens eram então dirigidos por um tutor. Assim como nós, quando vivíamos sob a lei de Moisés, apesar de sermos herdeiros, a lei servia como esse tutor da criança espiritual, sujeita aos rudimentos do mundo. Então, veio Jesus e somos adotados como herdeiros, filhos de Deus. Isso faz que não haja diferença entre homem e mulher, judeus e gentios, porque Jesus morreu para que todos fossem do Senhor. Analogia de fácil entendimento para os gálatas que conheciam essa tradição. Paulo avança o assunto, o valor transitório dos ritos judaicos. E aí nós vamos pedir para o nosso querido Armando ler os 2 versículos, 9 e depois 11. Mas agora, versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, aqui, meus irmãos, Paulo está expondo a sua indignação, né, com os Gálatas. Agora que vocês conhecem, né, uma vez que usaram referências bíblicas, por que querem voltar com os argumentos da lei que escraviza, retrocedendo aos rudimentos fracos e pobres? Paulo estava assim perplexo, né? E a perplexidade de Paulo a gente vai analisar um pouco mais lendo os versículos 12 e 13. Versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. E o Versículo 13. 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Então, aqui, Paulo havia dado àquela comunidade o seu exemplo vivo, por isso a sua indignação. Ele houvera vivido sob a lei, levando a sério aquilo como fariseu, e afastou-se dela a partir de conhecer o Senhor. De perseguidor, ele torna-se divulgador do cristianismo, que passou a entender que Deus nos alcançou por sua maravilhosa graça, por seu infinito amor. A vida com o Senhor pode não ser do jeito que a gente sonha. A gente cria ilusões, meus irmãos. Paulo foi exemplo de esforço e luta. Não ficou paralisado na culpa. Trabalhou e sofreu. E, neste propósito, iluminou o seu espírito. Assim também nós passamos das provas e expiações regeneradoras para nosso progresso espiritual. Daí a afirmativa de Paulo que não há motivos para retrocesso à nossa vida antiga de escravidão à lei, achando
que com oferendas, práticas exteriores, circuncisão, seremos justificados, porque fomos alcançados pela graça, justificados pela fé. Paulo, quando diz que a primeira vez que pregou-lhes o evangelho foi por causa de uma enfermidade física ou fraqueza da carne, é difícil a gente esclarecer esse ponto, meus irmãos, porque alguns estudiosos acreditam que Paulo, em suas viagens, adquirira malária e lá chegou com alguns sintomas. Depois de todo o esforço por ele empreendido na divulgação do Evangelho, então ele se via perplexo com aquele retrocesso daquela comunidade. E assim, ele vai se valer de uma analogia, né, alegórica, envolvendo Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Vamos ler os versículos 22 e 23, Armando? Sim. Versículos 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Então, meus irmãos, Paulo faz esse paralelo da lei e da fé, entendeu? Com Sara, sua esposa, que era livre, e Agar, a escrava. Abraão tinha recebido, meus irmãos, a promessa de Deus de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas e que ele seria pai das multidões. Ele era casado com Sara. Agar era serva de Sara. Abraão e Sara achavam, entenderam ali que a palavra de Deus estava demorando a se cumprir. Então, eles combinaram que Abraão tivesse um filho com Agar, a serva, porque então aquela posteridade, né, pudesse continuar. Assim nasce Ismael, o filho da carne. Depois de um tempo, porém, a Sara, já idosa, engravida e dá à luz a Isaque, o filho da promessa de Deus a Abraão lá atrás. Ismael, meus irmãos, filho escravo, é o símbolo da lei antiga, recebida no Sinai por Moisés, a antiga aliança. Agar, a mãe que gesta, né, o, o Ismael, não é? Ela simboliza essa escravidão, porque ela era uma serva também, né? Agora, a Sara, Deus age no tempo dele. Então, a Sara, que era estéril, a princípio, ela acaba tornando-se mãe. Então, ela fecunda de descendência mais numerosa que Agar. Do mesmo modo, será também a família cristã mais numerosa que o povo hebreu, embora hostilizada por esses últimos. Olha como Paulo, na sua inteligência, ele consegue traçar esse raciocínio que se confirma, não é, meus irmãos? É muito maior o número dos cristãos hoje em dia do que dos judeus. Então, assim como Ismael, filho de Agar, a serva, né, perseguia Isaque, filho de Sara, a esposa livre, né? As perseguições dos judeus continuavam contra os cristãos. Entretanto, como Agar acabou por ser expulsa da casa junto com seu filho, assim serão também excluídos da casa de Deus os judeus descrentes,
que não quiseram renunciar àquela lei antiga mosaica. Os crentes, porém, que em Jesus Cristo se libertaram da lei antiga, esses não devem voltar à escravidão dessa lei. Então, a gente vai percebendo o quanto Paulo foi contundente, não é? Com esse povo para sacudi-los a despertar, não é? Vamos então avançar agora para o capítulo 5, meus irmãos. Neste capítulo, Paulo previne, né, que não se entenda mal a liberdade do evangelho pregada por Jesus, como sendo uma carta branca para uma vida sem freio, nem lei, quando essa gloriosa liberdade prescreve precisamente o mais perfeito equilíbrio do espírito sobre a carne. O mestre não falou para a gente: vigiai e orai, para que pudéssemos manter esse equilíbrio, esse controle, não é? Então, Armando, vamos ler, meu irmãozinho, os versículos 3 e 4 deste capítulo 5. Sim. Versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, Paulo aqui protesta novamente, não é? Ele dá um novo puxão de orelha naqueles irmãos da região da Galácia, né? Então, se você quer se deixar circuncidar, ele diz, porque acredita que você precisa cumprir alguns mandamentos de Deus para se justificar, é porque você caiu na conversa dos judeus convertidos. É isso que Paulo está falando, né? Então, siga a lei, né? Então, não é um cristão. Então, decida-se. Então, Paulo ali está dando um checkmate, né? De novo decaístes. Impossível a lei nos servir de guia para nos levar à graça? Já fostes esclarecidos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, tenhamos fé. Aí está a nossa justificação. E aí, para você tornar-se uma pessoa aceitável por Deus, é preciso vigiar e orar, buscar o aperfeiçoamento para evoluir e não retroceder à lei. O fato de Paulo dar a fé em Jesus como causa única da redenção, com exclusão da circuncisão, lhe suscitara numerosos inimigos entre os judeus, né? Que até caluniavam Paulo, diziam que ele, em alguns momentos, aceitava a circuncisão, mas ele refutava isso muito corajosamente, não é? E nós, meus irmãos, apesar de não seguirmos a lei de Israel, muitas vezes fazemos obras, não é? A gente faz doações de dízimo, fazemos ofertas e até fazemos orações para nos tornarmos pessoas boas diante de Deus. Mas não é esse o propósito. É preciso que entendamos que não podemos barganhar com Deus para sermos agradáveis a Ele. Precisamos praticar a caridade naturalmente, não é? Sem segundas intenções, mas porque através do nosso esforço de autoaperfeiçoamento, Deus, através do Espírito, colocou isso em nosso coração. É quando a gente mergulha para dentro de nós mesmos, onde há o embrião de Deus ali latente, não é? Então, a gente passa a ter a liberdade
e ela é limitada pelo amor que nós doamos, não é? Espontaneamente, sem querer nada em troca. Vamos avançar, Armando, para a leitura dos versículos 13 e 14? Sim. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, não somos justificados pelas obras da lei, mas pelo cumprimento da lei do amor que Jesus pregou. É isso que Paulo está dizendo. As obras são da carne, o fruto é do Espírito. Quando o Espírito já age na caridade, na humildade, no bem, no amor, naturalmente. Vamos ler, Armando, por gentileza, os versículos de 16 a 18. Sim. 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, meus irmãos, ou você luta pela carne, aí é aquela luta de um contra o outro, não é? É a ganância, é tudo de errado que acontece na Terra, que a gente acaba ferindo o próximo, ferindo o planeta, desarmonizando tudo, ou você luta pelo espírito, né? Temos inclinação pelas obras que nos tragam recompensa, não é? Então, a gente aprende na nossa cultura material que devemos nos esforçar para progredirmos materialmente. E é assim que o estudante estuda para fazer boa prova, que o profissional dedica-se para crescer na carreira. Então, a nossa carne luta para fazer isso, porque assim fomos educados, não é? E precisamos disso para a nossa sobrevivência. Assim, queremos levar esse conceito que vivemos na nossa cultura material para a nossa vida espiritual, para sermos bem vistos por Deus. E aí está o nosso equívoco. Nossos atos da matéria devem sempre ser feitos com base na justiça de Deus. Isso sim, com amor ao próximo, não é? Como a si mesmo. Então, com a consciência que a obra é do Pai, ele age em nós. Quando vivenciamos o amor em nosso dia a dia, estamos andando no Espírito, vivenciando no Espírito, exercendo nosso livre-arbítrio de acordo com fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse se estivéssemos na mesma situação. Assim, não trapacearíamos para ascender profissionalmente, não é? Não agiríamos com ódio, com ciúme, com lascívia, nada disso para a saciedade da nossa carne. Poderíamos deitar a nossa cabeça sem ter nada que nos culpasse e descansar, porque estaríamos agindo dentro do que o Espírito nos inspira no bem e no amor. A obra do amor é de Deus. Nele tudo se inverte. Toda a glória é para Deus, que por misericórdia nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos encarnados para vivermos no Espírito, para a nossa evolução e não para estarmos sob a lei. Você existe, então, para a glória do seu Deus, não para a sua própria glória. Portanto, não busque o enaltecimento próprio. Haja e vibre no amor.
na caridade e na humildade, e estarás orbitando em direção ao amor e glória de Deus. Armando, vamos avançar, porque Paulo agora vai falar sobre o fruto do Espírito em nós, versículos 22 e 23, por gentileza. Sim. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ele vai concluir, então, o capítulo dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando contribuímos para que a centelha divina que habita em nós amplie em amor ao próximo, então manifestamos esse fruto em nossas vidas. E assim, queridos irmãos, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal passam a nortear a nossa existência. Vamos ao capítulo 6. Paulo, então, finaliza a epístola, nesse capítulo 6, com instruções práticas sobre a conduta moral. Afinal, quanto mais adquirimos conhecimento espiritual, maior a nossa responsabilidade. Isso ele passa aos Gálatas e serve para todos nós, não é, meus irmãos, esse ensinamento. Vamos à leitura dos versículos de 1 a 4, Armando? Sim. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Ou seja, meus irmãos, ele está dizendo o tradicional: não julgueis para não seres julgados. Ele recomenda a humildade, a caridade, em atenção à fragilidade humana. Trate cada qual do seu próprio progresso espiritual e terá motivo de sobra para não se ensoberbecer e criticar o próximo. O que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ao versículo 8, Armando? Sim. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, aí, o apóstolo compara a conduta moral do homem com a semeadura e a colheita, enquanto a carne e o espírito simbolizam o respectivo campo que o Pai nos oferece, né, para essa semeadura. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, vibremos nas obras do bem e do amor. Paulo, agora, vai caminhando para o final da carta. E ele gloria-se na cruz do Cristo. Vamos ler o versículo 11, Armando? Sim. Versículo 11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então, por via de regra, meus irmãos, Paulo ditava as suas epístolas. O que se segue foi apresentado de próprio punho, nos diz Huberto Holden, a fim de autenticar a genuinidade da carta e frisar a importância da observação final. Vamos ler agora
Armando, os versículos 12 até o 17, por gentileza. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ora, que belas palavras de Paulo, né? E que marcas, que chagas são essas, não é? São as dos ferimentos e das cicatrizes que o apóstolo tinha, não é? Provenientes das perseguições e dos maus tratos que sofrera por causa de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o nosso agradecimento a esse lutador do cristianismo, não é? Esse homem que doou sua vida, não é? Para que essas verdades belíssimas do Espírito chegassem até nós. Vamos à bênção final que ele deixou na carta, irmão? É, É o 18. é o 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Olha que maravilha, né? Que cada um de nós possamos introjetar todos esses ensinamentos de Paulo, mas que possamos, acima de tudo, praticá-los, né, minhas irmãs? Assim, estaremos crescendo em espírito. E foi para isso que o Pai nos deu essa oportunidade reencarnatória. É a melhor. Nós estamos tendo oportunidade de tantos esclarecimentos, não é? Então, envidemos esforços para valer a pena tudo isso que nos chega pela bênção desse apóstolo maravilhoso. Muita paz a todos vocês.